Muito bem, hoje é domingo, dia 24 de julho de 2022, 15 horas e 39 minutos. Eu vou começar a mostrar aqui então o programa que eu coloquei o nome de CNC Artista. É um programa gratuito que eu vou colocar aqui no canal para quem quiser trabalhar com vetorização de imagens, de fotos. Basicamente esse programa aqui, ele converte uma fotografia em pontos que você pode usar no seu CNC. E ele é muito simples de usar. Você vem aqui em arquivos, escolhe uma imagem, aí você escolhe se você quer fazer a gravação em pontos ou em linhas. Caso você queira fazer a gravação em pontos, você vem aqui, escolhe meio tom, pontos. E aqui você tem 3 opções de pontos que você pode usar. A melhor que eu acho é esse padrão ordenado de 60 graus. Então na hora que eu clico aqui em processar, ele já converte a imagem completamente em pontos, que é gravado em um arquivo G-Code que você manda para sua máquina CNC. Aquele 60 graus que eu falei lá, se refere a essa linha, a essa inclinação dos pontos. Então a 60 graus, ela está aqui está 0 e aqui está 60 graus de inclinação. Se você vir aqui e escolher padrão 30 pontos, aí o ponto fica mais inclinado, dá para perceber que o ponto está mais inclinado, está inclinado a 30 graus. Então você tem essa opção de escolher o formato dos pontos, são 3 formatos, mas tem aqui também o padrão ordenado, 90 graus, que os pontos ficam retos um sobre o outro. E você tem opções também de colocar o máximo diâmetro que você quer. Então numa foto pequena, que nem essa aqui, que é tamanho A4, eu coloco aqui 2 milímetros. E eu posso também inverter, caso eu vá trabalhar com material que seja preto, aí eu inverto os pontos e eu posso adicionar espaço entre as linhas. No caso aqui eu vou mostrar só invertido. Aí então o meu material agora é preto e os furinhos são brancos. A resolução da imagem fica perfeita com pontos de 2 milímetros. Pontos de 2 milímetros. Conforme você vai dando zoom aqui, você vai vendo que a fotografia fica perfeita. Como você pode querer gravar outro tipo de imagem que não seja foto de pessoas, aí então você também tem a opção de colocar um padrão de 90 graus e aumentar o espaço entre os pontos ou diminuir. Caso você queira aumentar os espaços, aí você coloca aqui um número positivo. Esse número aqui é o percentual do diâmetro da fresa, é o tanto que ela vai afastar os pontos, distanciar os pontos um do outro. Então colocando 15% aqui, vai ser 15% de 3 milímetros que ela vai afastar. Então ó, os pontos ficaram bem mais afastados. Os pontos ficaram bem mais afastados. Isso diminui bastante a quantidade de pontos. Aqui embaixo você pode ver que nós temos agora 5 mil pontos. E a imagem ela continua sendo legível, mas aí você tem que ver mais de longe para não ver os pontos. Então quanto maior for o ponto e quanto mais distanciado ele tiver, mais de longe você precisa ver a imagem.
Então você tem aqui o máximo diâmetro de pontos e o tipo de pontos. Ok. Você pode também gravar esta imagem em linhas desse tipo aqui. Então eu vou colocar aqui 3 milímetros mesmo, deixar o espaço em 3% e processar. Agora a imagem ela não está mais sendo gravada em ponto, ela está sendo gravada em linhas retas. A fresa só sobe e desce dentro do material que ela está gravando. Esse formato aqui ele dá mais resolução na imagem do que o ponto. E também ocupa pouco espaço, você faz mais rápido porque o G-code dele é bem menor do que o do pontos. Então a execução do trabalho nesse formato aqui fica muito mais rápido. Aí você chega para mim e fala: seu Rubens, eu quero saber como é que eu faço para testar o ponto, para saber se está do tamanho correto que eu quero. Você tem aqui a opção de imprimir a imagem antes de mandar para o router. Você vem aqui no arquivo, imprimir, escolhe a impressora que você vai usar. E aqui no caso, essa linha vermelha aqui está mostrando o tamanho da página da impressora que eu selecionei. E essa impressora ela pega quase que a foto inteira. Se eu der um preview aqui, então a impressão vai sair desse jeito aqui. E daí é só mandar imprimir. No caso eu escolhi uma impressora em PDF. Vou imprimir aqui no PDF. E a imagem vai sair assim na minha impressora. Certo? Então você tem a opção de saber o tamanho que vai ficar os pontos. Travou meu computador aqui, por quê? Se você for vetorizar uma imagem bem maior, vamos pegar uma imagem aqui. Aqui embaixo ele mostra o tamanho da imagem, ó, 201 por 275 milímetros. Então vou pegar aqui uma imagem que ela é bem maior. Essa imagem aqui ela tem 421 por 596 milímetros. Então se eu vir aqui vetorizar essa imagem usando uma fresa de 3 milímetros, ponto máximo de 3 milímetros, eu consigo aqui 28.987 furos que eu vou ter que fazer. Então esse trabalho aqui ia demorar meio século. Se eu for gravar em meio tom, aí a imagem continua com a mesma quantidade de pontos, mas agora ela vai trabalhar com linhas retas. No caso aqui ainda é muita coisa para trabalhar, muita linha. Então eu venho aqui em Engraving. A minha fresa ela é só 3 milímetros, não vai adiantar eu mexer lá, então eu aumento aqui a distância. Eu vou colocar 20% do tamanho. E agora então eu consegui diminuir a quantidade de pontos e a imagem continua perfeita. Eu quero saber o tamanho do traço na vida real, porque aqui no computador a gente não está vendo o tamanho real. Então eu venho aqui em imprimir, escolho a impressora que eu quero imprimir. E eu tenho aqui um retângulo vermelho que eu ponho sobre a área que eu quiser imprimir. Então, por exemplo, eu quero imprimir aqui o rosto dela, para saber como é que vai ficar os pontos nessa área vermelha aqui. Então eu dou um preview aqui. E eu tenho aqui esse ponto. Quando eu mandar imprimir, a impressora vai imprimir para mim as linhas. Aí eu só faço medir aqui para saber se está do tamanho que eu quero.
No caso, aqui no programa você coloca o tamanho máximo do ponto em 3 milímetros de diâmetro, mas numa imagem ela nunca vai dar 3 milímetros exatos. Aqui na imagem ó, ela deu 2,9 milímetros de espessura. Então agora você pode saber o tamanho do ponto antes de mandar trabalhar uma imagem inteira, que nessa imagem aqui ela é muito grande. Se você coloca lá no seu material e o ponto não está do tamanho que você quer, você vai perder material e tempo. Então é sugerido que você faça uma impressão de uma área do desenho. Seleciona a área que você quer imprimir. Então você poderá comparar o tamanho do ponto. No caso aqui eu esqueci de dar o preview e ela imprimiu o canto superior da imagem. Então tem que vir aqui, mandar imprimir, selecionar a área que você quer imprimir, dar um preview nela para cortar. E agora sim a imagem vai sair do jeito que eu queria. Eu posso ver agora exatamente o rosto dela. E aí eu posso checar o tamanho dos pontos no mais escuro, no mais claro. Então isso aqui é uma mão na roda para ajudar no trabalho. Por enquanto eu só tenho essa opção de engraver aqui. Isso aqui a gravação assim, em linha é chamada de engrave ou carving. Eu só tenho essa opção de carving aqui, mas depois eu vou fazer o programa para desenhar essas linhas em ângulos. Você pode programar para fazer as linhas inclinadas em ângulos de 30 a 45 graus e pode também fazer para desenhar em círculos ou em retângulos e pode fazer linhas hiperbólicas, tipo uma senoide assim, para melhorar a aparência da imagem. Como eu estou fazendo esse programa agora, essa aqui é uma versão beta, então eu só tenho essas duas opções, imprimir em linhas retas e imprimir em pontos. Agora, para quem trabalha com programação e quer aprender como converter uma imagem em linhas, em G-Code, eu vou colocar esse programa aqui à disposição lá no grupo, no Telegram. Então quem quiser baixar o código fonte para ver como ele funciona, é só entrar lá. E eu vou deixar também um pacote de instalação para quem não quer programar, mas quer usar o programa para gravar imagem no router. Então, a partir de agora eu vou mostrar aqui como que funciona o código desse programa, fazer um resumo rápido aqui para quem for programador. Muito bem, estou de volta, fiz uma pausa para tomar um café. Agora eu vou falar para os programadores que quiserem pegar esse código aqui para estudar. Normalmente quem vai fazer isso são programadores que têm pouca experiência com edição de imagem no C#, no Visual Studio. Então, meu querido, se você estava achando que isso aqui é um processo muito complicado, se você estava querendo vender o seu computador e comprar uma bicicleta para entregar comida no iFood porque não conseguia trabalhar com imagens, você vai perceber agora que isso aqui é muito, muito simples. Para começar, quando a gente tem uma imagem igual a essa daqui, deixa eu colocar de volta a moça.
A imagem ela tem uma altura e uma largura, e ela é em pixels. Então, naqueles vídeos que eu fiz anteriormente aí, que eu estava testando para desenhar achuras, para fazer o desenho redondo a partir do centro da imagem, eu estava fazendo a leitura da imagem em si. Então eu chegava aqui, lia esse ponto aqui, lia a matriz, mas aquele processo lá ele é muito demorado. Para uma imagem do tamanho dessa aqui, de 421 por 590, eu demoraria mais ou menos 1 minuto para ler todos os bits dela aqui e fazer a conversão. É muito tempo. Aqui, então, o que a gente faz é usar um outro sistema do Visual Studio chamado Lockbits, que é quando você abre a imagem e você bloqueia um espaço na memória do computador e coloca a imagem lá dentro. Aí então a leitura da imagem é muito mais rápida. Resumindo, o Lockbits faz isso. Ele pega essa imagem aqui e faz uma alocação na memória do computador. Então você trabalha direto com a imagem na memória do computador e é muitíssimo mais rápido. E você pode, por exemplo, nós temos aqui a opção para editar a imagem. Então essa imagem aqui gigantesca, que é uma imagem bem grande mesmo, ela tem 420 por 590 e é 300 dpi. Eu quero converter ela em cinza, um único clique aqui e ela rapidamente é convertida em cinza. Eu quero diminuir o brilho. Eu venho aqui aplicar e aqui demora um pouquinho mais o processo, mas também não é um tempo assim exagerado. E a imagem já fica mais escura ou mais clara, porque às vezes é conveniente fazer isso aqui para melhorar a condição do engrave aqui, para ficar o engrave mais bonito. Então, agora que eu estou com a imagem, eu já converti ela aqui em tons de cinza usando o Lockbit. E eu quero fazer a gravação em linhas, vamos dizer que eu quero gravar em linhas. Então eu venho aqui e coloco de novo a memória, eu faço a alocação da memória de novo, coloco isso aqui lá dentro e leio ponto a pontos. Mas aqui agora, o que eu fiz foi criar uma matriz dos pontos. Então eu já não tenho mais largura de bitmap, nem altura de bitmap para trabalhar. Eu estou trabalhando com a memória do computador. Então eu fiz a alocação da imagem na memória e nessa alocação eu li os valores de todos os pontos. Então o que eu tenho aqui é uma matriz de bytes, que tem, aqui se eu estou marcando, tem 35.120.184 bytes dessa memória. E aqui então agora eu consigo trabalhar a imagem para fazer o que eu quiser com ela rapidamente. Então aqui no caso eu estou usando esse processo de linhas. Essa imagem grande assim, dessa maneira, eu venho aqui, peço para processar a imagem inteira e ela faz isso em décimos de segundo. Então isso aqui não é nenhum mistério para você trabalhar com as imagens. Depois que você tem essa matriz de bytes, você pode então aplicar figuras geométricas na imagem, por exemplo, círculos, e fazer essas linhas que agora são retas acompanharem o círculo num processo que também é muito rápido para se escrever. Você pode inclinar e fazer as linhas inclinadas. Então você cria um padrão de linha da maneira que você achar conveniente. Nessa primeira versão aqui eu coloquei apenas linhas retas, mas na segunda versão eu já vou colocar esse padrão de linhas irregulares para fazer a gravação no router. O que a gente faz aqui então é isso, a gente lê
a imagem alocada na memória do computador usando lockbits. E a partir da matriz que é gerada ali, você faz aqui o desenho que você quiser com a imagem. Vai estar tudo aqui no código, tá? Cadê o código? Vai estar tudo aqui. Você tem funções para gravar a imagem com o G-Code, eu não mostrei, mas tem, vamos mostrar. Nós estamos aqui para isso. Então você vem aqui, abre a imagem. Vou pegar essa menininha bonitinha aqui. Você vetoriza a imagem. Aqui, se você adicionar espaço, você colocar um número negativo, aí os pontos ficam mais perto. Então, número positivo afasta, número negativo aproxima os pontos. Então, eu já gerei, a partir dessa matriz de bytes aqui em cima, eu gerei a imagem de pontos. E eu venho aqui então e peço para salvar o G-Code. Vamos colocar aqui, menina bonita. .tap, que é para salvar por Mach 3. Menina bonita, .tap. Salvei. Então tá aqui, ó. O G-Code já gerado por Mach 3. E esse G-Code aqui, ele faz aquilo lá que eu já falei aí outro dia. Ele grava o eixo Z em movimentos triangulares para fazer a gravação mais rápida. Então você tem essa opção de gravar assim. Vamos ver de novo aqui o arquivo. Esse arquivo aqui ele ficou com 29.685 pontos. Se eu vetorizar ela como engraving, e salvar, G-Code, menina bonita 2, .tap, o arquivo ele deve ficar bem menor. O arquivo ficou com 13.173 linhas. Beleza, então? E aqui já está pronto para mandar para o Mach 3. Essa aqui já é uma gravação que a fresa não sai do material, a não ser quando chega no fim da linha, ela sobe, aí entra na outra linha e desce. É um processo de gravação também bem rápido. Então acho que por hoje vai ser só isso aqui. Vamos ver o código aqui mais uma vez. Então nós podemos gravar em meio tom. Podemos salvar como engraving. Então tá tudo aqui, todas as funções estão aqui. Como obter os pontos da imagem usando lockbit. Não, esse aqui não é de obter pontos, não. Esse aqui é o que faz o desenho na tela. Essa função aqui, então, eu coloquei comentários na frente dela para explicar, porque ela é o que o pessoal menos usa. Então ela explica aqui como que funciona a obtenção dos pontos da imagem, para você criar uma matriz. Cadê aqui? Você cria uma matriz de bytes.
Então, como que funciona? Eu leio na memória alocada os três valores de cores, faço a soma dos três, divido por 3 e coloco nessa matriz de bytes aqui. Por isso que ela fica bem menor do que o arquivo original e é muito mais rápido para trabalhar. Não sei se eu expliquei direito, mas qualquer dúvida, você, antes de vender seu computador para comprar a bicicleta, você entra lá no grupo, lá, baixa o código e se tiver alguma dúvida, você pergunta. Beleza? Aí se você puder dar a sua contribuição ao programa, vai ser legal, hein? Beijos, Isabelle.